Possa permitir que aqui estejam conosco os trabalhadores da sua seara. Pedimos ao Pai, que é amor e a bondade, que disse Ele através de seu Filho e nosso irmão maior Jesus, que nenhum filho seu ficaria à deriva. Disse Jesus que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia, e nesse momento é assim que Ele me vê, como uma ovelha do seu rebanho. Por isso, e acreditando nisso, aqui estamos, juntando os nossos corações e desejosos, Jesus, de Te conhecer e de entender que as dificuldades que hoje visitam as nossas vidas são, na verdade, grandes oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Rogamos ao patrono dessa casa, Zico Horta, esse irmão querido, que plantou nas terras de Barra Mansa uma árvore, que cresceu, se tornou frondosa, nos dá refrigério, nos dá sombra e acalanto, que é essa casa. E pedimos a Ele que esteja conosco. Pedimos a Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi a mentora espiritual do trabalho do SOS Vida, que ela possa nos auxiliar. E possa aqui estar a sua equipe espiritual arrebanhando aqueles desencarnados que aqui também estão conosco. Graças a Deus e que assim seja. Bom, então a ideia é que nós vamos fazer a leitura de um pedacinho do Evangelho. Essa leitura do Evangelho, ela é o que nós chamamos de aleatória, porque na verdade nós não sabemos qual a parte do Evangelho que vamos ler, mas acreditamos que, como todos nós temos a mesma intenção, e a nossa intenção é que consigamos evoluir espiritualmente, nós pedimos alguém que abra. E esse alguém que abre, ele é só o mensageiro, na verdade, né? Ele é o mensageiro. Ele vai ser aquele que as mãos serão usadas pela espiritualidade para trazer para nós o recado de hoje. Essa prática do SOS Vida se chama Evangelho Terapia. Evangelho significa boa nova e terapia significa cuidar, saber e cuidar. Eu vou saber da boa notícia e vou aprender a cuidar de mim. Quando eu cuido de mim, eu cuido do meu próximo, mais próximo de mim. Então, não tem preferência, sempre quem está mais pertinho de mim é para quem eu peço para abrir. E o seu Ciro, ele vai fazer a leitura e vai falar um pouco para nós dessa boa notícia de hoje. Boa tarde para todos, que a paz de Jesus esteja conosco. E como estamos todos aqui nesta casa em busca do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre, isso nos aproxima dele, uma vez que nossa vida cotidiana, voltada para as coisas materiais, nos afastam dos assuntos espirituais. E fica até um pouco estranho quando a gente começa a tratar de sintonia com a espiritualidade, fazer preces, receber passes. Isso parece uma coisa um pouco distante daquilo que é o nosso cotidiano. Daí a necessidade de estarmos aqui, nesta casa de orações, em busca do estudo do Evangelho e aquilo que virá, como nossa irmã Aldeia disse, foi aberta ao acaso. E vamos ver o que é que nos cabe hoje a todos nós como mensagem para o nosso coração, para o nosso despertar nesse trabalho de transformação a que estamos nos dedicando. Porque, na verdade, nós estamos fazendo com que o homem velho, quer dizer, cada um de nós, com todo o patrimônio já adquirido de vidas anteriores, que nós estejamos com o Evangelho, compulsando o Evangelho para a nossa transformação, a nossa espiritualização, já que o prioritário é o espiritual. E vamos então ao capítulo 13
não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E aqui no item 7 desse capítulo, nós temos a seguinte passagem: convidar os pobres e os extropiados, dar sem esperar retribuição. Trata-se de uma lição semelhante à que já se viu, né, na semana passada. E, novamente, Jesus com a sua parábola, para transmitir no espaço e no tempo, para que essa mensagem pudesse perdurar, né? E nós hoje tivéssemos acesso à sua recomendação, à sua mensagem caridosa, para que nós pudéssemos entender o pensamento e qual a direção dos nossos passos nessa vida que estamos vivendo. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. E em seguida, Kardec coloca aqui algumas considerações, ele mesmo, e vamos passar aqui a leitura para a fixação. Como vocês veem, uma parábola na verdadeira expressão da palavra, né? E devamos aqui fazer como Jesus recomendou, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, isto é, que estejamos ligados ao espírito da letra, à mensagem que está embutida nessa passagem. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, Kardec deixa mais às claras, né, a mensagem de Jesus em parábola, e longe de qualquer condenação àqueles que à noite vão levar a sopa lá
no viaduto, né? Aqueles que estão se abrigando para a noite. Nada disso. A verdade é que Jesus focaliza o aspecto de não mercadejarmos. Não vamos praticar marketing, comércio, né? com as coisas espirituais. Quer dizer, fazer o bem pelo prazer, pelo amor ao bem, e não com vistas à reciprocidade. Quer dizer, a gente só vai dar e escolher aquele a quem vamos dar, porque aquele terá condições de retribuição. Não, isso aí seria um negócio, e é o que Jesus está condenando. E ele diz, na verdade, fazer o bem pelo bem é a gente se beneficiar já diretamente com essa atitude, uma vez que as criaturas são veículos, são instrumentos, né, do nosso Criador. Deus, nosso Pai, nos auxilia através das criaturas. Quer dizer, as criaturas ajudando as suas criaturas, de forma que nós devamos oferecer a nossa contribuição àqueles que se encontram em nossos caminhos com amor, com genuína expressão de fraternidade, e não com o aspecto de interesse, né, de tirar vantagem daquela situação. E esse benefício a que Jesus se refere, do festim, que é uma festa, né, em que naquela época alguém mais abastado realizava uma festa, uma comemoração e um regalo, e convidava aquelas criaturas mais amoedadas, com mais recursos, as autoridades, tendo em vista a possibilidade de troca, de receber benefícios futuros. De forma que esta orientação, meus irmãos, ela é muito importante para todos nós, para que façamos o nosso exercício da solidariedade, da fraternidade, da ajuda àqueles que estão em nossos caminhos e que possam precisar da nossa contribuição, ou quando convidarmos as criaturas com vistas a ajudá-las, façamos isso de forma sincera, né, e não com a intenção de, conforme na reunião passada nós vimos no estudo, salientava o aspecto de dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba, porque, na verdade, quanto a gente vê na nossa sociedade, nas relações humanas, de as criaturas fazerem questão de assinar o cheque ou de fazer uma grande doação e a mídia toda divulgar aquilo, né, divulgando o feito, fazendo com que ele se projete, né, através daqueles benefícios que ele está transmitindo aos seus semelhantes, muitas vezes a partir de uma concessão com humilhação, rebaixando, diminuindo o seu semelhante. Então, Jesus, ele falava de a gente fazer o bem sem ostentação e com a mão direita, sem que a esquerda o saiba. E agora nós estamos vendo que devemos fazer o bem continuamente, pensamentos sempre voltados para o bem. E eu queria ainda frisar uma coisa que me impressiona muito ao longo da nossa existência, o fato do nosso não conhecimento de nós mesmos. E um filósofo, como vocês provavelmente sabem, Sócrates, ele praticamente dedicou uma vida inteira na defesa de uma tese. A tese foi: conheça-te a ti mesmo. E ele mostrava as dificuldades que temos de penetrar em nós mesmos e saber da nossa situação, da nossa condição, aquilo que está no âmago do nosso ser. E vemos aí a medicina, os facultativos com frequência dizer: ora, você está somatizando, tem que deixar de pensar nessas coisas, como se as coisas pudessem ser tão fáceis, mas não são assim tão fáceis, né? Nós, frequentemente, temos bem lá no nosso subconsciente ou no próprio inconsciente mergulhados lá situações que nos frustram, que nos dificultam, que nos tornam dependentes de uma solução, porque aquilo vai calando lá em nossa alma e refletindo no nosso comportamento, na nossa paz, no nosso equilíbrio.
de forma que preciso é que a gente vá se conhecendo a cada dia, baseado na orientação desse filósofo, que foi um missionário, para alertar-nos da necessidade desse conhecimento, para que possamos, sabendo de nós mesmos, conhecendo um pouco de nós mesmos, aí nós poderemos melhor também atender aquelas criaturas que estão em nossos caminhos. Com isso, os ensinamentos do Mestre ficarão mais próximos de cada um de nós e fazendo como também foi dito aqui na primeira sessão, numa imagem muito bonita que a Valdeir arranjou, como sempre ela tem assim, mas a de que estamos abrindo uma janelazinha no nosso coração, em nossa alma, que divisa a mensagem do Evangelho, o chamamento do Mestre nos seus ensinamentos. E essa janelinha hoje está sendo direcionada para o bem que possamos fazer ao nosso semelhante, convidando-o ao nosso festim para as bodas, né, festejando dessa forma, de forma justa, de forma perfeita, a orientação que Jesus coloca para que tenhamos paz em nossos corações, para que tenhamos a obtenção do fortalecimento espiritual, que é o de caminhar junto de todos os nossos irmãos, de todos aqueles em nossos caminhos, sempre prontos, solidários, a colaborar, a ajudar, a ofertar a mão amiga, para que sejamos assim caminheiros na direção do Mestre, através da prática desta caridade excelente. Muito bem, eu acho que não deu tomar a sessão toda hoje. Não, eu já cheguei. Obrigada, Cecília. Bom, essa é a ideia de que nós busquemos na notícia boa de hoje, né, que está no capítulo 13, não saiba a vossa mão direita, a mão esquerda o que lê a vossa mão direita, isso tem que caber na nossa vida. Enquanto o seu Ciro foi traduzindo para nós, né, essa parábola e o que Jesus tinha a intenção de nos ensinar quando ele falou essa historinha, quando ele contou essa história, eu imagino que na cabeça de vocês, assim como aconteceu na minha, já vieram algumas imagens, ou não? Porque o SOS é quando eu trago para a minha vida isso que Jesus hoje disse. Ele disse, né, ele começa dizendo que que a festa era para os estrupiados. Eu fiquei numa alegria, falei, é para mim. Fiquei alegre. Olhei para a Val e falei, Val, nós estamos em casa, porque o convite é para o estrupiado. E eu sou uma estrupiada na vida, porque aí eu também penso que quando Jesus disse que ele acolheria os estrupiados, os coxos, os pobres, os maltrapilhos, naquela época as pessoas entendiam no sentido literal, alguém que era pobre. Mas hoje também nós podemos pensar na pobreza da nossa alma, do nosso espírito, das coisas que eu ainda não descobri que são importantes, com relação à minha vida espiritual. Nós vamos falar de coisa material, é com relação à minha vida espiritual. E aí mais adiante, ele também explicou, seu Ciro explicou para nós que Jesus não está dizendo que eu vou fazer uma festa, no sentido real, e vou buscar quem não cabe naquele contexto. Não é isso. Não é isso também. A coerência nas colocações de Jesus. Então, o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim que ele, Jesus, me aceita com os meus defeitos, com as minhas incapacidades, com as minhas torpezas. E aí, eu posso me entregar ao cuidado dele, porque ele vai me ajudar. E ele diz que quando eu me entrego a ele, eu tenho que me entregar sabendo aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu quero melhorar. Então eu sugeriria que a nossa conversa, tem pessoas que gostam de partilhar, tem pessoas que gostam de ficar caladinhas, mas eu acho que nós poderíamos tentar seguir uma linha de raciocínio mais ou menos assim. Bom, o que eu tenho em mim que eu gostaria de mudar? Gente, escolhe uma coisa. Da centena, escolhe uma.
O que eu tenho em mim que eu gostaria de aprimorar? Ou o que eu tenho em mim que eu gostaria de transformar? Né? O que eu tenho em mim que eu queria modificar? Pensar um pouquinho, né?